O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu serviste o vinho melhor até agora. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, peregrinos de Nossa Senhora da Piedade, presentes aqui neste santuário, que é magnífica arquitetura divina, em comunhão especial e profunda com quem está em casa e vive essa esperança de novena, de celebrar tempos novos, contando com a graça de Deus. Então, ternura e paz para todos que estão em casa e agora nos acompanham. Com especial carinho, saudar os queridos padres, amigos, irmãos, Padre Wagner Calegari, o reitor deste santuário, Padre Felipe Carvalho, pró-reitor. É nesse espírito bonito de comunhão que nós celebramos mais um dia em preparação para a novena da padroeira de Minas Gerais. Especial carinho, especial afeto, nós cultivamos a Nossa Senhora da Piedade. E seja fisicamente estando aqui, rompendo distâncias, barreiras para chegarmos, seja conectados pelos meios de comunicação católica, nós buscamos uma forma de estar aqui. Pois, de fato, aqui é lugar, né, da experiência de Deus. É um santuário, basílica, que nos ajuda a compreender este mistério de Deus que se revela para a humanidade e usa como instrumento a Virgem Maria. E aqui, venerada com seu título de Senhora da Piedade. Hoje a liturgia que nós escutamos de Eclesiástico e do Evangelho de São João nos oportuniza a pensar um tema que é muito válido e que é extremamente atual para aquilo que nós estamos vivendo. Fala da esperança. Esperança que é o remédio, que é a realidade aí que é capaz de nos confortar frente às tantas realidades, né, de opressão que nós temos vivido neste tempo tão duro, tão cruel, tempo de pandemia, com tantas crises que têm nos assolado de todos os lados. Em que firmar nosso coração? Em que nós vamos dedicar a nossa esperança? A
A gente precisa parar a pensar. Quando estamos aqui, no ambiente de litúrgica, Assembleia Litúrgica que celebra a Eucaristia, claro que somos pensados imediatamente a falar, é Deus, que Maria nos leva a essa experiência de Deus, para buscar a esperança em Deus. Mas depois, nos embates aí do dia a dia, quais respostas nós temos dado? Porque aí a gente deixa, muitas vezes, a prepotência, a arrogância falar mais forte. Aí nós vamos buscando outras respostas que não nos preenchem. Aí o coração continua vazio, que a crise nos desinstala, nos tira deste nosso lugar, muitas vezes, de conforto, e até nós encontrarmos de novo rumo, nós padecemos. Aí a gente busca, diante deste padecimento, um colo de mãe. E a imagem da nossa padroeira, Nossa Senhora da Piedade, belíssima escultura de Aleijadinho, nos ajuda a experimentar este colo de mãe. Maria, que é este colo acolhedor, que nos afaga, que nos acalenta, que nos faz de novo renovar a esperança em nossos corações. Pensar sobre essa palavra. Ela pode ter duas origens, dependendo de como a gente busca viver a esperança na vida. Às vezes a gente compreende a esperança a partir do verbo esperançar ou do verbo esperar. Normalmente, nós costumamos entender esperança do verbo esperar. O que é esperar? A gente, por exemplo, está num ponto de ônibus, o que a gente tem que fazer? Parar e esperar que ele passe, para a gente poder pegar. Então, esperar a mesma atitude daquele que vai de acordo com os seus confortos, com aquilo que pensa, sentar na margem da vida e esperar que as coisas mudem, que os ventos soprem diferente, que a gente consiga encontrar aí o sentido mesmo da vida. Essa é a esperança de esperar. Agora, pensar a esperança do verbo esperançar muda todo o sentido, porque esperançar é um verbo ativo, daqueles que, sabendo o que precisam, vão buscar. Aí a esperança tem um novo sentido, porque nós vamos saber aquilo que precisamos, sabendo daquilo que move a nossa vida, o nosso coração, nós vamos em missão, aí é a nossa missão, buscar, conformar, reafirmar aí a nossa fé em Deus, para que se realize em nós aquilo que nós esperamos, aquilo que nós esperançamos. Então, dois sentidos profundos falam para a gente em diferentes momentos da vida, mas hoje quero fazer o convite para nós todos, vivermos esta palavra esperança, do verbo esperançar. A gente tem vivido momentos difíceis. A gente olha para a realidade uns dos outros, dos nossos irmãos, e a gente parece que não encontra saída. Aí, a esperança do esperar, a gente é capaz de sentar e isso que é bonito, a dinâmica da nossa vida cristã, que sempre vai passar alguém com um coração generoso para nos puxar da beira do caminho para continuar aí a nossa trajetória. Mas o convite é para que a gente tenha essa esperança de esperançar, para poder levantar aí das realidades que tem nos feito sofrer, das crises que a gente tem enfrentado, para buscar um novo tempo, para buscar viver uma nova vida, conformando a nossa história ao Cristo. É Ele que preenche a nossa vida, é Ele que nos faz renovar cotidianamente a nossa esperança. Para nós tomarmos aqui o texto do Eclesiástico, aqui fala de uma forma muito bonita sobre a doutrina, que é importante para a nossa vida de fé. Ela, para nós, é doce como mel. A posse dessa doutrina é mais suave do que o favo de mel.
É bonito ter esta realidade dita aqui no livro do Eclesiastes, porque ela meio que nos aponta como um rumo. É um rumo que nos é mostrado, daquilo que a gente quer buscar. A doutrina, muitas vezes a gente a tem como camisa de força, mas é o trilho que nos coloca no eixo para poder buscar viver a graça de Deus na nossa missão cotidiana. Essa doutrina que para nós é mais doce do que o mel, e a posse dela mais suave do que o favo. Aí como é importante para a gente poder cultivar uma boa esperança em nossos corações, o conhecimento. Aprofundar na palavra de Deus, buscar mergulhar neste mistério de Deus que se revela dia após dia em nossa história, na vida da nossa igreja, na vida das nossas comunidades de fé, aqui como luzeiro, no alto deste santuário. Buscar nos saborear da doutrina, pois uma coisa a gente tem que ter como muito certo, como aqui também é dito no Eclesiástico, Deus lançou raízes no meio do seu povo. Deus se revela a nós, e por um motivo, porque nos ama. E ama-nos especialmente, ama a cada um de nós especialmente. Deus lança essas raízes que nos toca, que nos nutre, pois nos ama. Um amor que é capaz, de transformar o nosso jeito de ser, a nossa forma de viver a vida cristã. E isso é muito importante, pois no nosso caminho de fé, a gente vive um momento de espiritualidade na nossa busca com Deus, mas não é sozinho. A gente faz com os nossos irmãos, a gente faz uns com os outros. Então, entender essas raízes que estão aí, lançadas sobre todos nós, nos une por esta graça de Deus, por esta graça de presença de Deus, para que nós consigamos confiar nele, para que ele seja de fato a nossa esperança. O Evangelho segundo João é um evangelho belíssimo, bodas de Caná. Aqui, Jesus com seus apóstolos, Maria, eles foram convidados para uma festa de casamento. E nesta festa de casamento, o vinho faltava. Faltou o vinho, o símbolo da alegria para o casamento judeu. Aí isso nos leva logo a pensar, porque a problemática toda deste texto vai ser na falta deste vinho, deste símbolo da alegria. O que nos falta? O que falta para cada um aí na sua história, na sua vida? O que falta para a gente? Nesta festa faltava o vinho. O que falta na nossa vida? A gente, dia após dia, se esforça para construir uma vida santa, uma vida toda de Deus, em harmonia com a nossa casa comum, o nosso planeta, em harmonia com os nossos irmãos. Muitas vezes falhamos nestas relações. Então, o que nos falta? Cada um sabe aí em si, o que de fato nos falta. Para a gente agora, pedir a Maria que interceda por nós. Aqui neste texto, segundo João, é belíssima a forma como Maria intervém neste momento. Era um momento de falta, era um momento de necessidade. Maria estava presente e atenta. Não era alguém que passava ali despercebido ou que não se importava com as pessoas que estavam lá junto dela. Se importava, tanto que viu uma necessidade. Isso é interpelador para pensarmos hoje na nossa ação, porque muitas vezes, passando pelos caminhos da vida, nós não nos importamos com as pessoas que estão junto de nós. E aí, nós não vemos necessidades, a gente não olha, a gente não consegue alcançar ali qual que é a dor do irmão, aí a gente não tem compaixão. Algumas vezes a gente tem dó, pena, mas a gente não tem compaixão, que é o sentimento que vai me mover para ir ao encontro deste meu irmão. Parar, então, para a gente poder dar atenção às realidades que nos cercam. Olhar
a realidade toda por onde passamos e perceber as muitas necessidades de muitos irmãos e irmãs que precisam de nós, de um braço estendido, de um abraço acolhedor, de um sorriso, nem que seja dos olhos, porque as máscaras agora nos impedem de mostrar a alegria do nosso sorriso para o irmão. Mas é tão bonito o sorriso do olhar. A gente sente tanta ternura quando a gente está conversando com alguém, mesmo que a gente não vê que ela está rindo, mas a gente percebe isso no seu olhar. Então, olhar a realidade que está em nosso redor para ver as necessidades. Maria assim fez. E diante de uma necessidade, ela vai até o Filho Jesus, o amado Filho Jesus, e apresenta ali o problema por qual passava aquela família. Isso toca muito forte o coração, de saber que temos uma mãe que olha as nossas necessidades e intercede por nós. Nos permite, a esta hora da tarde, estarmos juntos agora, celebrando esta Eucaristia, vindo de longe, de perto, em casa, na igreja doméstica. Nós buscamos em Maria reacender essa esperança em nossos corações. E ela, com um toque de mãe, nos acolhe, nos leva ao Filho Jesus. Aí que tudo se transforma. É aí que acontece o grande milagre, quando nós percebemos a presença de Deus em nossas vidas. Foi apresentado ali água, 6 talhas de água cheias, que os judeus costumavam usar para purificar-se. Enche estas águas e Jesus as abençoa. Com a presença de Jesus, com a ação de Jesus misericordiosa, ali tudo se transforma. Aí a fala do mestre Sala toma especial relevância para nós pensarmos. Ele vai tomar aquele vinho e, surpreso, vai dizer: normalmente, numa festa de casamento judeu que durava vários dias, os donos da casa, eles davam primeiro o vinho bom. E quando as pessoas já estavam embriagadas, já não se importando mais tanto ali com o sabor, eles davam o vinho menos bom. Aquela festa foi diferente. Eles deram, por último, o vinho melhor. Mas esse vinho melhor, ele tem uma razão de ser, que é justamente a presença de Cristo, para a qual Maria apontou. Então, é essa a realidade, a experiência de fé que nós precisamos cultivar no coração. Maria aponta-nos para a experiência de Cristo, para que nós possamos experimentar Cristo, que deve ser tudo em todos nós. É a experiência de Cristo que é capaz de transformar a nossa vida. A experiência de Jesus que é ressuscitado, que enche nosso coração de esperança, para que a gente consiga colocar aí na prática do dia a dia estes ensinamentos, a doutrina que a Santa Igreja nos ensina. E aí nós vamos buscar estabelecer relações cada vez mais fraternas, cada vez mais intensas. Retome aí o seu caminho de fé. Pare para poder perceber-se num caminho em que nós precisamos nos importar com os outros, nos importar uns com os outros. E nesse caminho a gente vai olhar que ainda temos muitas necessidades. Nossa talha, às vezes, está vazia e precisa ser cheia desta alegria que vem do Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Estar aqui no alto deste santuário, irmãos e irmãs, todos que nos acompanham em casa, é uma oportunidade feliz para revermos nossa história, para se debruçar sobre como nós temos relacionado uns com os outros e para aprendermos a cultivar sempre em nosso coração a esperança. Olha, realidades para nos fazer perder o sentido da vida, para poder perder o rumo da nossa trajetória, tem muitas.
em muitos lugares. Parar para pensar que em todo lugar tem uma oferta contrária àquilo que se espera, àquilo que ensina Jesus, àquilo que a igreja prega. Tem muitas ofertas que têm nos apontado para uma realidade distante da fraternidade, do amor ao próximo, do cultivar a justiça e a paz entre nós. É preciso compreender o nosso rumo. Maria aponta o caminho. Então, buscar fazer essa experiência, buscar estar em Deus, buscar se colocar aqui na presença de Deus, para a gente poder encontrar este caminho que nos conduz aí à vida eterna. Finalzinho do texto do Eclesiástico vai dizer que aqueles que tornam conhecido, que tomam, que buscam, vivem essa doutrina, terão a vida eterna. É o que a gente busca. A gente busca constantemente, dia após dia, nos esforçar aí numa ação cada vez mais concreta, mais fiel a Deus, para a gente poder alcançar a vida eterna, o reino dos céus. E vale a pena cada esforço, porque a gente vai viver a nossa vida com muito mais qualidade, com mais leveza, com mais tranquilidade. Nós vamos ter suavidade para poder relacionar uns com os outros. Aí, aqueles corações intempestivos, que acaba sempre levando tudo para os extremos, vai conseguindo encontrar o eixo, o lugar de conforto, o lugar da esperança, quando a gente conseguir viver aí entre nós essa tranquilidade, esta serenidade. O caminho da vida eterna é esse, é buscar a Deus sempre acima de tudo, contando com a intercessão de Maria, nossa mãe padroeira, para que a nossa ação ela possa sempre espelhar no nosso testemunho a presença de Deus. Então desejamos, ao celebrar este dia, quarto, em preparação para a festa da padroeira de Minas Gerais, queremos pedir a Deus a graça de um coração cheio de esperança, no sentido de esperançar, para que a gente possa olhar a nossa realidade aí como está e vamos dar um jeito. Às vezes eu vou olhar que a minha necessidade é de perdoar ou de pedir perdão. Se eu parar e esperar que isso aconteça, a reconciliação, talvez ela não vai acontecer em minha vida. É preciso eu me movimentar, eu sair do meu lugar, ir até aquele que eu ofendi ou que me ofendeu e buscar a reconciliação. Então isso aqui é bonito, isso que toca na nossa vida. Que possamos nos abrir a esta graça para poder viver intensamente e contando com a intercessão da Virgem Maria, Senhora da Piedade. Ela viu a necessidade lá nas bodas de Caná e intercedeu por eles. Tanto mais, ela vê as necessidades de vocês, queridos irmãos e irmãs, e intercede por todos nós a Deus. Confiança e esperança para a gente ver realizado em nossa vida o projeto de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Brevemente, com o coração aberto, para poder sentir a graça deste Deus, reze, para que esta palavra proclamada possa encontrar morada no seu coração.